Quinta-feira, 21 de maio de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Bom, hoje eu vou falar sobre brasileiros no quadro de Roland Garros, e todos os 4 brasileiros que entraram em quadra perderam. Vou falar sobre Novak Djokovic, que anunciou Viktor Troicki como seu novo técnico, e vou falar sobre as retaliações dos tenistas ao prize money de Roland Garros, uma reclamação que já vem de algum tempo, e agora parece que vai haver medidas, eles vão deixar de fazer algumas coisas no torneio para manifestar a sua insatisfação. Vamos começar falando sobre os brasileiros. Gustavo Eide perdeu para o Yuri Rodionov, número 158 do mundo, por 6-1 e 6-4 em 1 hora e 29 minutos. Começou muito mal, perdendo os 4 primeiros games, 3 duplas faltas só no primeiro game. Sacou muito mal no primeiro set, só 37% de aproveitamento de primeiro serviço. Não vai ganhar muito jogo assim. E olha que o Rodionov sacou 41% nesse set. Mas o Eide equilibrou o jogo, chegou a ter uma queda de frente, abriu 4-3 e saque no segundo set, e aí a coisa desandou totalmente. Ele foi quebrado no 8º game, e depois no 4-5 ele foi muito mal. Ele fez um golpe de vista num saque... Peraí, vamos desde o começo. Ele faz uma dupla falta no primeiro ponto, depois do 15 iguais faz um golpe de vista num saque voleio e perde o ponto, fica 15-30. No 15-30 ele faz outra dupla falta, dá 2 match points, ainda fez um ace ali no T para salvar o primeiro, mas errou uma direita no pé da rede depois e perdeu o jogo pouco em seguida. Terminou o jogo com 3 aces, 10 duplas faltas, só 57% dos pontos vencidos com o primeiro saque. É uma pena, porque o Eide vinha jogando bem, tinha bons resultados, vinha com boas atuações, escapou de pegar o Lajovic, que seria um adversário mais perigoso, com mais nome, com mais experiência nessa segunda rodada do quali, mas fez muito pouco nesse jogo. Depois o Pedro Boscardin foi superado de virada pelo canadense Galarneau, que é 194 do mundo, foi 4-6, 6-3, 6-4. Foi um bom primeiro set do catarinense, mas o Galarneau acho que entendeu melhor o jogo, foi errando menos, agredindo mais, subindo bem a rede. Ele variou mais do que o Boscardin, e quando a coisa apertou no fim do terceiro set, o brasileiro foi mal. E olha, o Boscardin esteve 4-2 atrás, ele perdeu um monte de breakpoint, foram 10 breakpoints só nesse começo do terceiro set, mas quebrou o Galarneau num game que estava 40-0 para o canadense. Parecia que o momento do jogo finalmente ia mudar ali, depois dos breakpoints perdidos. A maré estava mudando, mas quando o Boscardin foi sacar no 4-4, ele jogou muito mal. No primeiro ponto ele chega numa curtinha, mas joga uma contra curta na rede, depois joga uma direita para fora para ficar 0-30, erra um golpe de vista, ele também, subindo a rede, no 15-30, e aí 2 match points para o Galarneau, ele perde um ponto com o canadense subindo a rede, O Boscardin joga uma direita na rede, e o Galarneau saca depois, fecha 6-4 no terceiro. Também foi uma pena, porque não foi um jogo ruim do Boscardin. Acho que ele teve chances, o jogo se apresentou ganhável, mas era a primeira vez dele num quali de slam, acho que isso pesou um pouco também. Mas, enfim, virão outras, Antes de seguir adiante, vamos registrar um negócio aqui, vamos comentar. O que era a regata do Galarneau? Pelo amor de Deus, que coisa ridícula, Se bobear, foi isso que desconcentrou o Boscardin na partida. Não, óbvio que eu tô brincando, gente, mas falando sério, que escolha de vestimenta ridícula do rapaz. Ridículo, bom, seguindo adiante, Thiago Wilde perdeu do Emílio Nava, que era o cabeça 3 do quali, 97 do mundo, foi 6-2 e 6-3. Acho que ficou dentro do esperado, um cara que jogou bastante no Saibro esse ano, foi vice no Challenger de Oeiras na semana passada, contra um Wilde que não tem jogado, voltou há pouco de lesão. Eu não esperava nada tão diferente disso, falei ontem que o Nava era bem favorito, e foi o que aconteceu. E o João Reis perdeu de virada para o Vilos Galbas, 133 do mundo, 4-6, 6-3, 6-4. Foi um bom primeiro set, e o João estava bem na reta final, abriu 3-1 no terceiro set, foi quebrado no 5º game, errando um voleio fácil ali, ele foi fazer um voleio curto, mandou a bola na rede, e o adversário estava praticamente batido no fundo de quadra, porque ele tinha deslocado o Galbas, estava bem no ponto, bem posicionado. E depois, no 3-3, ele salva um breakpoint com um bom saque, uma boa direita, mas erra uma direita depois e acaba quebrado. Já tinha errado 2 esquerdas não forçadas antes, entrou num buraco ali.
E, enfim, então foi um dia de 4 jogos e 4 derrotas. O que isso significa? Terra arrasada para o tênis brasileiro? O tênis masculino sem Fonseca é um lixo, é uma desgraça, não tem nada de bom para falar? Não é por aí. Eu acho que são 4 caras em 4 situações diferentes, cenários diferentes, momentos diferentes, né, da carreira, são 4 histórias que não dá para misturar, colocar tudo no mesmo saco e dizer, não, tá tudo uma merda, e botar um rótulo só para esses 4 caras que perderam na segunda rodada do quali de Roland Garros, tá? E no papel, se a gente olhar só o ranking, nenhum deles era favorito. Todos os adversários tinham um ranking melhor. O Nava nem se fala, o Nava era muito favorito, tá? O Boscardin estava jogando o primeiro quali da carreira dele, então tem isso de atenuante. Tá no melhor momento da carreira, tá em ascensão, podia ter perdido na primeira rodada do quali, né, e não seria nenhum vexame. Deve ter sido uma derrota doída para ele, porque o jogo se apresentou ganhável, como eu falei antes, né? Então dói mais quando você perde um jogo assim, mas eu também não acho que seja justo pegar e colocar um adesivo de decepção porque ele perdeu do Galarneau, sabe? Por aí. O Wilde, já falei, era para mim o que tinha menos chance de ganhar. E assim, o Wilde de hoje, é bom que a gente diga, não é o Wilde de 19 anos que ganhou Santiago em 2020, tinha uma carreira promissora ali pela frente, a gente achava que ele ia chegar ali top 50, mais do que isso, parecia ter potencial para isso. Teve questões de foco no tênis, teve questões na justiça, extra-quadra que atrapalharam. Teve problemas físicos, vem tendo, inclusive, e hoje está quase fora do top 300, né? Ele era muito azarão contra o Nava. Não dá pra gente falar do Wilde hoje como se fosse o Wilde de 2019, o Wilde de 2020, né? Perdão, que tinha 19 anos, o Wilde pré-pandemia. O Wilde pós-pandemia é outra vida, outra carreira, outro tenista, e é o que é. O João Reis também deve ter saído puto, porque era um jogo também que se apresentou ganhável, e ele não jogou bem na reta final, abriu 3-1, foi quebrado 2 vezes seguidas, deixou escapar. Eles já tinham se enfrentado antes, né? O Galbas tinha vencido 2 jogos, tinha vencido um jogo, né, em 2 sets, e estava vindo de torneios mais fortes. Isso é importante dizer. Ele furou o quali em Madrid, ganhou do Baez, ainda que o Baez esteja numa draga no Saibro esse ano, né? Ele tem mais vitória na quadradura do que no Saibro em 2026, o que é raríssimo e estranhíssimo. Mas o Galbas jogou o quali de Roma, então seria um jogo duro de qualquer maneira. Então, nenhuma dessas derrotas é uma derrota absurda, um vexame, uma decepção, nada disso. Nada. Nem de perto, nem de longe, sabe? E hoje o tênis masculino brasileiro é isso aí. O Thiago Monteiro tá numa fase ruim também, físico e de ranking. A geração pré-Wilde toda ficou pelo caminho nas simples e foi para dupla, né? Os melhores, Orlandinho, Zorman, Matos, João Menezes parou de jogar, essa turma que tinha um potencial, que, né, apostaram muito nesses 4 e estão no circuito de duplas hoje. E a geração pós-Wilde é basicamente João Fonseca. É bom que se diga, né? E agora o Guto, com 16, indo para 17 anos, chegando aí com um potencial bem interessante, né? De qualquer modo, sorte ou azar, o tênis brasileiro continua baseado em iniciativas independentes, sejam academias privadas ou famílias que tenham algo fora da curva, que é o caso do João Fonseca. A CBT trabalha apostando em aumentar o número de torneios, como a Itália fez, e evidentemente isso ajuda, é uma iniciativa, uma intenção boa, mas a gente tem que ver se a CBT primeiro consegue fazer isso, né? Porque precisa de dinheiro para ajudar, para subsidiar os promotores. E a CBT acabou de perder o patrocínio do BRB. Sempre o BRB, né? Aquela história que a gente sabe. Mas agora a CBT precisa mostrar, capacidade de atrair patrocinador e botar dinheiro, e 2, a hora que entrar, se entrar dinheiro de patrocinador, mostrar que sabe fazer boas coisas, que sabe utilizar bem esse dinheiro, que é outro problema, né? Vamos ver. E não é só subsidiar torneio, né? Tem outras coisas que eu acho que a CBT pode fazer com dinheiro, que não é só subsidiar torneio, arrumar
patrocinador para tenista né, de mais de 18 anos, de mais de 20 anos, já na segunda metade da carreira, que eu não acho correto, mas essa é a minha opinião, tá? E essa coisa de torneio, o Brasil já teve muito torneio 12, 13 anos atrás, ali em 2012, 2013, se não me engano, não sei se 13, 14, e não resolve magicamente a questão, né, como não resolveu. Então, enfim, isso é um assunto mais complexo para ficar 3 horas debatendo, não é minha intenção nesse podcast aqui hoje. A gente pode voltar a esse tema no futuro para fazer um balanço completo, mais abrangente, mas é isso, sabe? Eu só queria fazer esse comentário para não dizer que o tênis é um lixo porque 4 brasileiros perderam na segunda rodada do quali de Roland Garros. E, de repente, botar esse fardo na culpa dos 4, porque acho que não é o caso, acho que não é justo. Agora, bom, deixa eu falar do Djokovic, né? Que anunciou, antes de falar do Djokovic, curtam, compartilhem e comentem se vocês estão gostando do podcast, porque ajuda a movimentar os algoritmos, ajuda a divulgar, ajuda a espalhar. Então, colaborem, gente. Se vocês estiverem gostando, mete o dedo no like aí. Vamos falar de Djokovic e Viktor Troicki. Foi o grande anúncio dessa terça-feira. O Troicki é só um ano mais velho que o Djokovic, né? Eles jogaram juntos, jogaram um contra o outro. O head-to-head é 13-1 pro Djokovic, inclusive. Olhando de fora, sem mais detalhes, me parece uma escolha por alguém que conhece bem o seu jogo, né? O jogo do Djokovic. Alguém de confiança, um compatriota. O Troicki, inclusive, está naquela famosa despedida de solteiro do Djokovic em 2014, que tem imagens deles na piscina, e se eu não me engano, o Troicki está segurando uma boneca inflável na piscina durante essa festa. É esse tipo de boneca inflável que vocês estão pensando mesmo. Mas, falando sério, não é a estreia do Troicki como técnico. Ele treinou o Medvedev, aquele mesmo que ganhou do João Fonseca em Roma. Ele era treinador do centro do Djokovic na Sérvia, ele era head coach lá, antes de virar técnico em tempo integral do Medvedev. Eles terminaram o trabalho em 2024, no fim de 2024. O Troicki foi treinar o Kecmanovic. Aliás, ele ainda está no site da ATP como técnico do Kecmanovic. Eu não sei como é que se essa relação terminou, há quanto tempo terminou. Mas vamos ver o que acontece nessa parceria aí. Eu acho que o Djokovic está num momento que parece precisar mais de alguém de confiança para estar ao lado dele no momento em que ele tem aí obstáculos que são mais físicos do que técnicos, e do que alguém, um super técnico que vai agregar, que vai mudar algum movimento dele, que vai, sabe, trabalhar biomecânica. Acho que não é isso que ele está precisando no momento. Ou traçar planos de jogo, enfim. Acho que a opção pelo Troicki vai mais nessa linha de ter alguém de confiança, alguém que ele sabe que vai dizer as coisas que ele precisa ouvir, se de repente não forem coisas tão simpáticas, né? Vamos ver o que acontece nessa parceria aí. Bom, vamos falar sobre o prize money de Roland Garros. E, aliás, falando em money, se você tem uma empresa que quer divulgar seu nome no tênis, manda uma mensagem para mim, que o Café com Cossenza está buscando ativamente patrocinadores. O podcast está entre os melhores do país nas categorias de esporte. No Apple Podcast está sempre no top 10. No Spotify também, agora está constantemente entre os 50 melhores do país, mais ouvidos, com muitas horas, muita gente que ouve até o fim do podcast. Então está sendo muito legal ter esse aumento no número de assinantes, um aumento no número de visualizações. O podcast não para de crescer, e vem Roland Garros aí, então a gente espera coisas muito legais. Então, quer divulgar sua marca, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail. Meu e-mail é ac@cossenza.org, e a gente conversa sobre valores, cotas. Eu mando o Media Kit, o pitch do meu podcast, para vocês saberem como essa divulgação pode ser feita, como vocês podem ser parceiros do Café com Cossenza. Mas vamos falar agora das retaliações dos jogadores. Antes de entrar nessa parte com mais detalhes, vamos lembrar qual é o problema. Tem uma insatisfação por parte dos jogadores com o prize money de Roland Garros, que vai ficar na casa de 15% da receita obtida pelo torneio. Não é o valor absoluto que incomoda. Os jogadores vêm pedindo que o dinheiro dedicado a eles seja de 22% da receita total. Isso não só de Roland Garros, mas dos 4 slams. E eles acharam que o valor que Roland Garros anunciou vai ficar na casa dos 15%, que é um valor baixo comparado com o que eles, né, pediam. E tem outra coisa.
é uma redução em termos percentuais em relação ao ano passado, embora o valor absoluto seja maior. Por quê? Porque vai ter muito mais receita esse ano do que no ano passado. E os jogadores se incomodaram com a falta de comunicação do torneio, com falta de diálogo com eles, né? E eles pedem não só um valor maior, mas participação em planos de pensão, auxílio maternidade e outras questões. Não tem a ver com a PTPA, aquela entidade paralela que o Djokovic fundou com o Pospisil, e hoje o Djokovic nem tem mais relação com a PTPA. Mas recentemente um grupo formado por Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Iga, Coco, esse grupo assinou um documento endereçado a Roland Garros e aos slams pedindo isso. Alguns tenistas já falaram em boicote, como foi o caso da Sabalenka. Outros foram mais comedidos, como o Sinner e a Iga, foram um pouquinho mais suíços, digamos assim, como o Federer costumava ser. O Sinner falou principalmente em respeito, que não estava sentindo os tenistas sendo respeitados como desejado, né, respeitado pelos slams do jeito que eles desejavam. Óbvio que não vai haver boicote, todo mundo está lá para jogar, mas teremos algumas retaliações. Segundo uma reportagem do Guardian, jornal britânico, os jogadores que vão dar coletiva na sexta-feira vão interromper as atividades depois de 15 minutos. E são 15 para simbolizar os 15% do prize money em relação à receita total. Não está muito claro como isso vai funcionar na prática, porque são pouquíssimas as coletivas que duram mais de 15 minutos. E disseram também que outros jogadores, os que não dão coletivas, vão se recusar a dar entrevistas adicionais para os canais detentores de direitos. E aí a gente está falando de TNT Sport nos Estados Unidos e outros, né? A Warner tem os direitos para a Europa também. Enfim, é um começo. Eu acho que é algo mais simbólico, mas eu acho muito inteligente, porque não afeta muito para os espectadores. Mas talvez afete os canais que botam muito dinheiro, não só para comprar os direitos de transmissão, mas para estarem ali com equipes enormes, com estúdios próprios, e podem ficar sem ter aquelas entrevistas depois dos jogos, que são entrevistas valiosas. E se afeta quem está pagando a conta, esses canais que estão pagando a conta vão cobrar isso dos torneios, dos slams. E aí alguém vai ter que ceder, né? Eu gosto da ideia, mesmo do ponto de vista de um jornalista que acha que as entrevistas são super importantes, não só para os canais de TV, não só para os jornalistas, mas porque as entrevistas são esse veículo que liga, que conecta o atleta com o fã de tênis, né? É nesses momentos, nessas entrevistas, até nas entrevistas mais descontraídas para os estúdios de TV, o Tennis Channel americano faz muito isso, mas nessas entrevistas é com elas que o fã de tênis, que está em casa, que está nas redes sociais, pode conhecer um pouco mais os jogadores e se identificar e passar a torcer mais ou menos por esse ou por aquele atleta. É bom para todo mundo, é importante. Mas eu acho que esse questionamento dos jogadores é super válido. E dadas as opções que eles têm para fazer a sua voz ser ouvida, eu acho que é um caminho interessante, sim. Isso foi a reportagem do Guardian. Vamos ver como isso vai funcionar na prática, como é que eles vão falar, o que eles vão falar, o que eles vão deixar de falar, o que eles vão deixar de fazer. Mas é interessante. Tá? Eu, assim, a princípio, gosto da medida, porque acho que os jogadores têm todo o direito de fazer seu questionamento e de encontrar maneiras dentro do regulamento, sem precisar pagar multa, para fazer essa voz ser ouvida, de uma maneira ou de outra. Vamos então para as perguntas dos apoiadores. Vamos começar com uma da Nath sobre os brasileiros no quali. Ela fala assim: apesar das derrotas, até vejo com bons olhos que 4 tenistas brasileiros tenham jogado o quali de Roland Garros. Isso pensando em crescer a base da pirâmide para quem sabe ter mais tenistas na chave principal algum dia. Primeira pergunta: você acha que entrar no quali de Roland Garros era o objetivo dos 4, pensando em montagem de calendário até aqui, por exemplo? Sim, é o objetivo de todos eles que não tem ranking para jogar a chave principal. O Boscardin e o Wade, por exemplo, fizeram um calendário buscando pontos. Os dois estavam em Campinas falando, né, claramente, abertamente sobre isso, que era para estar ali entre os 240 e 230 para conseguir uma vaga. Nenhum dos dois estava até aquele torneio. Depois o Wade foi campeão ali, depois fez outra boa campanha. O Boscardin também conseguiu avançar, ele fez semi lá, se eu não me engano, perdeu do Wade. Então, sim, era um objetivo. Tem que ser objetivo, né? Até financeiramente. Porque eu falei isso no episódio, acho que de ontem ou de anteontem do Café. É muita grana, né? Uma primeira rodada que seja de quali de slam.
E a segunda pergunta da Nath é a seguinte: você acha que entrar no quali do US Open pode ser o objetivo deles também? Sim, eu acho que vai sempre ser, a não ser que eles possam entrar na chave, que aí a gente tá falando de 110, 105 do mundo, né? Mas tem que ser o objetivo entrar no quali de slam, né? Não tem outra opção, sabe? Não tem nada que passe a ser mais importante para quem tá nessa faixa de ranking aí, entre 150 e 300. Quem tá em 150, ok, pode pensar em ser 110 e entrar direto na chave. Mas quem tá ali entre 200, 300, 350 do mundo, o objetivo tem que ser esse. A Carol fez isso também, não conseguiu entrar, mas fez um calendário tentando esses pontos. A Laura fez, foi jogar, né, no Burundi e fez os pontos que precisava, entrou no quali. É isso mesmo, sabe? Pergunta do Lucas Parra. Sobre o Thiago Wilde, ele surgiu como uma grande promessa, ganhou a ATP com 20 anos, vencendo Rude na final, no Saibro. Em termos de qualidades técnicas, talvez concordamos que ele tinha armas para ser um top 20, talvez top 15. Você acha que existe alguma esperança de ele fazer algo relevante do tênis? Ou, mesmo ainda sendo relativamente jovem, é daqueles casos que o trem já passou e não podemos esperar mais nada? É difícil falar, Lucas, porque não gosto de descartar ninguém assim, sabe? Ele tem, 25 anos agora, se eu não me engano? Não sei de cabeça. Mas, sim, a gente concorda que ali, como eu falei agora há pouco, ele, né, parecia ser um tenista com uma trajetória para ser aí top 50, 40, 30, 20, quem sabe até mais. Teve vitórias grandes, ganhou esse título, tirou o Medvedev em Roland Garros ainda em 2023, né? Foi um ressurgimento dele ali, mas depois teve, né, as coisas saíram dos trilhos. A esperança eu acho que tem, né? E ao fazer algo relevante, aí depende do seu conceito, do meu conceito de relevante. Eu acho que ser top 100 é relevante, eu acho que ele é plenamente capaz de voltar ao top 100. Então, eu acho que sim, acho que ele é capaz de fazer coisas interessantes. Agora, 10, 20, hoje em dia parece difícil, parece bem difícil, né? E aí, se a gente fala o trem já passou de repente para ser top 10, top 20, eu não duvido que tenha passado esse trem. Mas gostaria de vê-lo, porque eu não tenho nada contra o Thiago. O Thiago nunca foi um cara muito assim, dado a entrevistas, a gostar de falar com a imprensa. Eu lembro que até quando ele teve a Lia Bentin como assessora no último Rio Open, que ele ganhou o jogo, deu entrevistas, foi simpático com todo mundo, que eu falei ali que, né, foi um passo adiante, um passo importante. Ele estava, né, trabalhando não só a carreira, mas a imagem e relações dele. Foi um passo importante. Não tenho falado, não tenho encontrado com ele recentemente, né? Gostaria de ter encontrado com ele em Campinas, mas ele ainda estava lesionado, não jogou. Gostaria de fazer uma entrevista com ele, se um dia a gente se encontrar pessoalmente e ele topar, acho que vai ser muito legal. Acho que tem muita coisa que as pessoas gostariam de saber sobre ele, sobre o que ele pensa da carreira, como ele está vendo, como ele lidou com alguns momentos, né, extra-quadra e dentro da quadra. Então, tem muita coisa que as pessoas não sabem, né, e que eu também gostaria de saber. Mas não descarto nada, porque talento ele teve, né, ele sempre teve. Segunda pergunta do Lucas é a seguinte: de maneira geral, até comparando com outros esportes, como você enxerga os tenistas na relação com os jornalistas? Em relação ao acesso a conversas, proximidade, abertura? Cara, é difícil comparar com outros esportes porque são exposições diferentes. O tenista, se tá num grande slam e vai ganhando o jogo, ele dá uma entrevista toda vez que ele joga, né? E aí o jornalista tem mais contato do que, por exemplo, sei lá, Fórmula 1. Que o cara vai lá, fala, sei lá, 2, 3 vezes durante o fim de semana e pronto, né? Mas se o jornalista tá em todos os torneios e tá acompanhando e fala, né, sempre, acho que a relação fica um pouquinho mais próxima, mais aberta, né? Acho que o tênis permite isso um pouquinho mais, se o jornalista pode estar nos torneios com frequência, né? O que nem sempre é o caso, principalmente no caso do Brasil, né? É muito caro você cobrir um torneio de tênis como um grande slam. Você está falando em R$30 mil aí, fácil, e num orçamento bem, bem baixo, para passar 2 semanas numa cidade dessas, né? Com voo, com hospedagem, com alimentação. Não é barato para jornalista. Mas comparando com outros esportes, eu acho que tem mais contato, assim, tem mais entrevistas, então tem mais chance de você fazer perguntas, né, ouvir respostas e ter mais esse contato 1 a 1 ali, cara a cara, sabe?
Michela Guimarães perguntou o que eu acho da escolha do Djokovic, de ter o Troitsky como novo técnico. Acho que eu já falei ali mais ou menos, Michela. Eu acho que o Troitsky não me parece ser aquele nome do tipo, vem cá, vai agregar, vai mexer em algum golpe meu, vamos fazer alguma coisa diferente, eu tô precisando, né, mudar alguma coisa. Não me parece que seja esse tipo de escolha, me parece mais no sentido de ter alguém que ele conhece bem, que né, vai poder dizer as coisas que ele precisa ouvir. Eu acho que é isso. Vamos ver o que ele fala nas coletivas lá em Roland Garros para ver, né, se perguntam sobre isso e o que ele fala e como ele fala. Para terminar, tem uma do Wanderson Ferreira, falando sobre o tênis feminino. Ele escreve assim: em um segundo tier de favoritismo para Roland Garros, eu vejo Swiatek, Rybakina e Gauff niveladas e ainda acima da Svitolina. Também enxerga assim, especialmente Rybakina, apesar de ter momentos de vaca no gelo, que era uma expressão da Sharapova, né, para jogar no saibro, que ela escorregava muito, não tinha confiança. Nos primeiros anos da Sharapova, né, depois ela se tornou uma belíssima tenista de saibro. Mas ele fala que a Rybakina, apesar dos momentos de vaca no gelo, costuma jogar bem na França, pelo menos até o ponto de limite onde cruza com alguém mais embalado ou mais confiante. Eu li essa pergunta e perguntei pro Wanderson: você acha que a Sabalenka tá acima desse grupo? Porque ele fala em segundo tier de favoritismo. Aí ele responde: sim, eu acho que a Sabalenka tá isolada, acho que ela tem tido um modo diferente em slams, que curiosamente não aparece tanto nas finais. E eu perguntei isso porque eu tendo a discordar, Wanderson. Eu acho que a Iga tá nesse patamar Sabalenka aí, viu? E não tô falando isso por causa de casa de aposta, não. As casas de aposta até colocam a Iga na frente da Sabalenka, pouco à frente, mas a Iga é a favorita, a número 1 nas cotações. E eu tendo a ver a Iga do saibro mais perto da Sabalenka. Acho que esse jogo contra a Svitolina que ela perdeu foi um jogo que é difícil de se repetir. Difícil ela perder. Primeiro, vai ser difícil ela jogar à noite, porque ela vai pedir para jogar de dia sempre em Roland Garros. Segundo, acho difícil ela perder tantos breakpoints quanto ela perdeu em outro jogo, do jeito que ela perdeu contra a Svitolina em Roma. Então eu acho que ela vai forte, tá? Mas as casas de apostas, só por curiosidade, elas colocam Iga e Sabalenka mais ou menos com odds parecidas. Num segundo patamar, a Rybakina, a Coco e a Andreeva, e a Svitolina vem atrás, numa espécie de terceira prateleira ali. Eu tendo a concordar em colocar a Rybakina e a Coco numa segunda prateleira. A Andreeva eu acho que eu deixaria nessa terceira junto com a Svitolina. Bem que a Andreeva fez um jogo bom com a Coco outro dia também, né? Mas eu acho assim, eu discordo só da Sabalenka aí acima do resto. E eu né, olhando para a segunda prateleira, eu promoveria a Iga para a prateleira de cima, deixaria a Rybakina e a Coco na segunda prateleira e a Andreeva e a Svitolina ficariam numa terceira, né? Assim que eu veria no momento, antes de olhar a chave, né? Porque muita gente vai ouvir isso aqui depois do sorteio da chave, que é nessa quinta-feira, e aí a gente vai ter uma ideia melhor das odds. As odds devem mudar, né, de acordo com quem vai aparecer no caminho de quem. Mas por enquanto é isso. Beleza, gente? Obrigado para quem ouviu até aqui. E lembro, faço aquele pedido de sempre: curtam, compartilhem, passem adiante, falem para os amigos se vocês estão gostando do conteúdo. E obrigado por quem está aqui todos os dias, ou quase todos os dias, no café. Seja no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube ou no YouTube Music. Beleza, gente? Uma ótima quinta-feira para todo mundo e um abraço.